são são duas fórmulas de você ler a Bíblia, certo? Espiritual e a literal. E dentro da espiritual tem 3 formas. A alegórica, a moral e a anagógica. Você pode ler a Bíblia, sim, como um livro de romance, mas, meu Deus, que desperdício. Você ler lá, eu vou investigá-la como um livro histórico. É um livro histórico, pode ler, tranquilo. Mas se você não absorver dela esse conteúdo místico, nós não vamos ser nunca, não vamos ser cristãos nunca no planeta. A gente vai ser pagão que vai na missa, mundano que vai na missa. Então, voltando ao assunto lá primeiro, para você ter esse tipo de confronto, e estou vendo que você está com sede, né? Para conhecer e para poder instruir outras pessoas. Porque se a senhorita tiver afim de descobrir para jogar na cara, ou então desbancar, refutar, arrumar confusão, nem estuda. Nem estuda, porque senão você vai ser uma menina soberba, né? Uma mulher soberba, e não vai ganhar ninguém para Deus. Ninguém. A não ser que você estude, seja caridosa e essa pessoa endureça o coração dela. Assim como o faraó não endureceu. Se vocês prestarem atenção na liturgia da Páscoa, quando Deus fala, eu endureci o coração do faraó, prestaram atenção? Lá no Êxodo? Não prestaram, né? Então tá bom. Ninguém respondeu à noite. Tranquilo. Então, por que o faraó endureceu o coração? Porque Moisés falou para ele que o Deus dele queria que libertasse, ele não quis. A Páscoa aconteceu, o anjo da morte passou, matou todo mundo. Aí que o faraó acreditou. O Deus deles é poderoso, liberta esse povo daqui que matou todo mundo, né? Só que depois que eles saíram, ele resolveu, não, mão de obra barata, vou perder não, vou atrás deles. Não tem? Na passagem do Mediterrâneo, ele não vai atrás, não morre todo mundo afogado? Então, quando você expõe a verdade de uma pessoa de maneira caridosa e ela não recebe aquilo, endurece o coração dela, você não está sendo soberba. Você está expondo a verdade com fatos verdadeiros e também com um pouco do seu testemunho, um pouco da sua fé, né? Que é o mais importante. Se você quer explicar para alguém algo completamente intelectual e platônico, ou do mundo das ideias, e você não vive isso, as pessoas querem falar sobre modéstia e não vivem a modéstia. As pessoas querem falar sobre castidade e não vivem a castidade. As pessoas querem falar sobre Nossa Senhora e não reza o terço. Então, assim, é vazio. Deus não vai honrar suas palavras. Entendeu? Então, você tem que buscar essa sabedoria intelectual, não a fim de rebater as pessoas, mas a fim de se instruir, conhecer a verdade e essa verdade exalar naturalmente de você. Quando uma pessoa chegar para te atacar, você vai perguntar, você quer conversar sinceramente? Você quer realmente saber a verdade histórica e o que eu penso disso? Você me dá essa chance? Aí a pessoa, não, então não quero conversar contigo. Dou assim, então vamos conversar. Você vai ganhar uma amizade. Você vai até, às vezes você não ganha ela para Deus, mas você ganha uma amizade. Eu tenho amizade, igual eu falei, eu tenho amizade com marxista, eu tenho amizade com ateu, eu tenho amizade com protestante, eu tenho amizade com um monte de gente. Mas só pelo fato de eu ser sincero. A pessoa gosta de me ouvir falar. Que eu falo pra caramba, né? Então, assim, só que eu sou sincero, entendeu? Se a pessoa deixar eu falar, eu convenço ela. Já convenci petista, deixar de ser petista. Então, assim, é esse conselho que eu te dou. Esse é o conselho que eu te dou, tá? Depende da obra que ela leu também. Se ela leu um romance sobre Lutero, escrito por um protestante, obviamente que foi lindo mesmo. Tem que ver qual que é. Agora, se eu te der um livro do Padre Júlio Maria, escrito Lutero, o Diabo e o Inferno, você vai ver realmente a face do homem, quem era. Eu tenho esse livro, se você quiser, tiver força para ler ele. Então, eu tinha preparado umas coisas, não deu para sair nada, não podia deixar passar batido essa semana, eu ia deixar, não ia vir hoje, mas eu falei, não é possível, não pode. 15 de setembro, você me perguntou, certo? É uma segunda festa de Nossa Senhora das Dores, tá? Feita por uma ordem religiosa servitas. Os servitas criaram essa ordem da Mater Dolorosa, tá? E no ano de 1616, e eles
instituíram essa festa com o Papa Pio VII em 1616. Eles ganharam Bento XIII, VII, permitiu em 1727 eles fazerem, certo? Só que era no terceiro domingo de setembro. Só que depois o Papa Pio X fixou no 15 de setembro. Era a segunda festa, porque a primeira festa era na Semana das Dores mesmo. Quando você me perguntou se tinha uma associação completa. Eu falei que não, mas tem. Porque é o mesmo título. Só que é Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Compaixão, Nossa Senhora Corredentora da Compaixão, é a mesma, né? Só que nesse dia 15 de setembro a gente celebra as 7 dores, que são os episódios do Evangelho em que, começando pela profecia de Simeão, até quando Nossa Senhora pega Jesus descido da cruz, tá? E a primeira festa Nossa Senhora das Dores é na Semana das Dores, que era a primeira semana da Paixão. Aí na primeira sexta-feira, antes do domingo de Ramos, tem a sexta-feira, não tem? Então, essa sexta-feira é o dia de Nossa Senhora das Dores, a primeira festa que foi instituída no concílio de Edônia por causa dos hereges hussitas, que eles deformavam as imagens de Jesus e Maria nessa época da Semana Santa, da Semana das Dores. Aí eles instituíram essa devoção em 1413, mas só foi oficializada em 1727. Então tem tudo ligado, se só fato histórico, para saber que tem ligação. O senhor me perguntou também, que a pergunta de vocês fica na minha cabeça. Quem pergunta... Aí eu fico... Hã? Você me perguntou sobre o céu, né? Se é lugar físico, se não é. Bom, a sua resposta é bem mais simples. Não faz diferença. Se for um lugar físico, tudo bem, tanto faz. E se for um lugar espiritual, tanto faz. Porque o que nós temos que fazer? Nós temos que ir para lá, né? Não é? Não importa se ele é físico ou se ele é espiritual. O que importa é se nós vamos chegar lá. Se a gente chegar lá, nós vamos saber se ele é físico ou se ele é espiritual. Tá bom? E o senhor me perguntou também uma pergunta. Quanto é que é o autor do credo? Hã? Como é que você lê isso? É importante. Por que se a autor do credo fala pra gente que a ressurreição da carne, qual é a necessidade então de um lugar meramente espiritual? Não, o lugar espiritual, ele pode ser um lugar físico. Jesus não ressuscitou fisicamente, aleluia? Não foi verdadeiramente? Ele não subiu aos céus. Lembra que quando a ascensão dele, quando o pessoal estava olhando para cima, eles não foram advertidos? A parar de olhar para cima? Então, tem uma mensagem nisso aí. Eu não vou falar sobre isso porque a gente não está na ascensão do Senhor. Certo? Mas tem uma mensagem aí. Você estava olhando para cima e contemplando Jesus indo para o céu, né? Aos 2 anos, homens da Galileia, por que olham para cima? Certo? Porque olham para cima. Mas, historicamente, ele subiu aos céus. Por isso que não foram os 12 apóstolos que escreveram o credo? Eles não viram? A cláusula não é de uma fé ocular que se transformou numa fé proclamada e escrita, em 2 tradições, oral e escrita, das testemunhas oculares. Então tinha que estar escrito que subiu aos céus. E as profecias não dizem que o Messias aconteceria isso com isso mesmo? Ele seria morto, torturado, crucificado, mas não tem a parte histórica que foi Pôncio Pilatos que fez isso? Ele não é o Filho de Deus, que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso? Isso não foi revelado a ele na inteligência, quando em Pentecostes a inteligência deles foi aberta e Jesus falou, eu vou enviar, é preciso que eu vá, porque eu vou enviar o outro Paráclito que lhe explicará todas as coisas. Não tem isso? Não. Se eu for começar a falar aqui, nós vamos estudar só o credo hoje. Então o credo, ele é válido, é verdadeiro e existe. E é completamente histórico e espiritual, material e espiritual, porque eles viram, contemplaram e praticaram. Até hoje, nós praticamos. E cremos nisso. E a ressurreição da carne acontecerá, porque já aconteceu com a Santíssima Virgem. Ela já foi ressuscitada. E ela foi levada ao céu de corpo e como?
Então. Mas então, pela presença do corpo, você não pode existir meramente no plano espiritual com o seu corpo. Tem que ter alguma parte física nisso. Pode ser uma mescla dos dois, mas não é um estado só de espírito. Então, essa ressurreição da carne vai acontecer. Sim, o evangelho de hoje mesmo diz isso. O de ontem mesmo diz isso. Ah, é um fantasma. Não fala, não, toque em meu corpo. Um fantasma não tem pele e ossos, né? Mostra chagas, as feridas. Tem alguma coisa para comer aí? Ele comeu, não comeu? Mas você está preocupado muito com a parte de comprovação física. Não é a parte, não é a comprovação, é meramente a dúvida dele. Então, essa dúvida é boa de se ter, mas não te levará a lugar algum, porque ela não fará de você uma pessoa mais virtuosa, por querer saber se o lugar é físico ou espiritual. Eu digo, ele é físico e espiritual. É pura curiosidade mesmo. Mas ele é físico e espiritual, porque São Paulo foi arrebatado aos céus, no terceiro céu. 3, né? Lembra do número 3? São 3 céus. Em cada céu tem 3 grupos de anjos, tá? Tem 3 grupos de anjos no céu mais perto de nós, 3 grupos de anjos no céu azul, no céu cosmológico, e 3 grupos de anjos no céu invisível, na igreja triunfante, tá? 3, lembra? A gente falou do número 3? 3 andares, 9 hierarquias, 3 grupos de anjos em cada lugar, tá? E cada uma dessas hierarquias servem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3. Então, porque eu lembro aí daquela dúvida que você teve. Então, meu irmão, São Paulo foi arrebatado aos céus, no terceiro céu. Ele fala isso. Ele fala de uma pessoa, só que ninguém sabe quem é essa pessoa. E tem um bispo que estudou 19 anos para saber quem era essa pessoa, e descobriu que era ele. Só que esse bispo nunca contou para ninguém o que ele descobriu. Vocês vão ter que estudar, porque eu não vou contar para ninguém, não. Porque não é dogma, então ele que fez os estudos. E Santa Catarina de Sena também foi levada aos céus, onde foi explicada para ela o que era o pecado original de maneira material, né? E ela foi lá e viu, fisicamente, no lugar espiritual, tá? Então, você ficar satisfeito, é um lugar físico e espiritual. Espiritual e físico, tá bom? Obrigado. De nada. E a pergunta do rapazinho ali virou um encontro, porque ele me perguntou por que Jesus não, lá na revelação do Tabor, como é que é a pergunta? Mas, você lembra dela, estruturada? Da ressurreição do Senhor, né? Aí você falou assim, mas e no Tabor? Ele estava glorioso tanto quanto na ressurreição? Você me perguntou isso, lembra? Não estava. Ele poderia estar, eu te falei assim, poderia, a gente poderia entrar no campo da teologia e é livre, você pode pensar, porque a teologia ela te faz pensar filosoficamente as realidades teológicas, perdão. E você poderia pensar assim, como quando eu falei que Deus poderia enviar uma gota de sangue do céu, daria a redenção aos nossos pecados, foi Santo Afonso que falou, não fui eu. Tá? Só que não cumpriria as Escrituras. Entendeu? Quando Jesus ele se manifesta no Tabor, glorioso daquele jeito, mostra para nós o maior milagre de Deus, que não foi nenhum daqueles que a gente conhece. O maior milagre de Deus é a kenosis. Já ouviram falar na kenosis? Que está lá no 2º capítulo de Filipenses, que ele fala assim, que Deus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, se fez homem, escravo, até a morte de cruz. Esse é o maior mistério, esse é o maior milagre de Deus, que é o esvaziamento. A gente chama de kenosis. Kenosis, que é o esvaziamento de Deus. Deus se esvaziou da sua glória e se fez um de nós para fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. Tá? Esse é o maior milagre que existe. E ele sendo Deus, o maior milagre é quando ele está aqui no meio de nós, ele está fazendo força o tempo inteiro para ser homem, tá entendendo?
Enquanto nós, pecadores, queremos ser deuses o tempo inteiro, por causa da mancha original, nós queremos ser deuses o tempo inteiro. Ou seja, lutando contra os nossos pecados, né? Lutando contra a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A gente está sempre lutando, sempre. Não sei se vocês estão, mas eu estou. Sempre lutando, sempre. E é cansativo, eu sei, mas é bom demais. E Jesus, a luta dele era para não ser Deus. Estava ali, ó, enquanto o homem estava aquele milagre, sabe? Isso é o campo da teologia que fala, nem é um dogma. E nessa hora que ele fala que vai morrer, aí os apóstolos duvidam, que ele fala que vai morrer, que vai ressuscitar e tudo, e os apóstolos, ele falou 3 vezes isso, os apóstolos não deixavam, não acreditavam, não aceitavam, aí ele subiu o Monte Tabor. Aí lá no Monte Tabor ele levou os principais, né? Pedro, André e João. Os principais, né? André não, Pedro, Tiago e João. E lá ele se soltou, entendeu? Ele tá lá assim, se soltou, glorioso. Aí ele mostrou quem ele era, mostrou Moisés, apareceu diante dele. Quem mais apareceu? Elias. E eles conversavam sobre o quê? O que eles conversavam? Vocês, leitores da liturgia, assíduos. Não? Qual morte? Como seria a morte de Jesus? Moisés e Elias conversando sobre a paixão de Cristo. Quem é Moisés? Ele representa a lei de Deus. Tudo que Deus exige de nós. Tá? E quem é Elias? Elias representa os profetas. Tudo que nós pedimos para Deus. Olha que coisa interessante. E no meio do que Deus pede para nós e do que nós pedimos de Deus, tem quem? A liturgia. Jesus. No meio, glorioso, que é a resposta. De Jesus, com Jesus nós vamos conseguir obedecer a lei e com Jesus nós vamos conseguir de Deus aquilo que Deus quer de nós. Como Santo Agostinho fala, né? Senhor, dai-me o que pedes e pede o que quiseres. É aquele dogma que a gente volta lá atrás. Quem é capaz de ser bom? Ninguém. Ninguém é capaz de ser bom sem Deus, sem o Espírito Santo, sem Jesus. Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Eu posso ficar rabiscando a Bíblia aqui se vocês quiserem. Tá? Vamos rabiscar disso até vocês entenderem que a liturgia é o canal. Vocês não lerem a liturgia, atentamente, gente, é ler mesmo. Não é passar os olhos não, já li. Vou lá no Católico Orante lá, o Evangelho de hoje. Beleza. Não, é ler mesmo, gente. É ler e olhar. Por que isso? Por que tem Moisés? Vocês nunca se perguntaram por que na Transfiguração não tem Moisés e Elias, gente? Por quê? Porque podia aparecer um monte de profeta, podia aparecer Abraão, podia aparecer Samuel, podia aparecer o Baruque, podia aparecer Isaías. Por que apareceu Elias? Gente, tem que ter essas perguntas, não sei, velho. Lembra uma catequese sua que você disse que tinha como Jesus veio no leito de Adão, no seio de Adão. Ele desceu no seio de Abraão. Sim, esses dois, Moisés e Elias, eles foram arrebatados? Ou eu estou enganado? Não, na verdade não se tem conhecimento dos corpos dele, né? Tanto é que na carta de São Judas Tadeu, o apóstolo, revela a luta de São Miguel Arcanjo com o demônio pelo corpo de Moisés. Eles lutaram pelo corpo de Moisés. Então, beleza. Mas ainda tem mais. A questão da transfiguração é só uma gota daquilo que... Por exemplo, uma gota não. É uma inspiração para os apóstolos acreditarem. E ainda assim eles são turvos de inteligência ainda, né? Porque eles se prostam em adoração e queria construir 3 tendas para ficar lá em cima adorando os 3. Né? E fala, Senhor, que é muito bom estar aqui. Aí vem o pai, né? E desce a figura do pai, né? E manda eles ficarem em silêncio, ficarem calados, porque eles pensam como os homens. Eles ainda não tinham entendido, não conseguiram compreender que era necessário
que o Filho do Homem fosse entregue aos pecadores e morresse para depois ressuscitar 3 dias depois. Eles não tinham compreendido, porque nas Escrituras falam isso. Então o que eu estou querendo te dizer? Ali não é a mesma manifestação que na ressurreição, porque ali Jesus não tinha cumprido o plano redentor. Ali ele não havia sido glorificado. Eu até ouvi de um padre teólogo que nós somos muito mais felizes quando comungamos do que a Virgem Maria quando tinha Jesus no ventre. Eu tomei até um susto na hora. Ele falou, eu falei, quê? Mas por quê? Aí ele falou, porque Cristo no ventre da Virgem Maria não estava glorificado. Eu falei, cara, nunca tinha pensado nisso. Não estava glorificado, ele ainda não tinha sido glorificado. Apesar de ser Deus e homem verdadeiro, ele ainda tinha como diz a carta de Filipenses, ele tinha a aparência de escravo, ele era um Deus esvaziado da sua glória. Ele só pegou de volta, vamos falar assim, ele só pegou essa glória de volta na ressurreição. Então nós vamos ver aqui, acho que vamos, não sei. Vou explicar para todos vocês por que é diferente a glória da ressurreição, a glória do Tabor, que eu nem vou falar nela, da glória de Adão. Está entendendo? Que é o mais importante. A diferença da glória do segundo homem, do segundo Adão, da glória do primeiro Adão. Tá? Então, por favor, a gente mostrou os restos, o motim que tinha. Porque ele não tinha da glória. Não, ele tinha essa glória, esse poder. Eu estou te falando, não dá pra gente conceituar assim. Você está me falando, vou pontuar, bater o martelo? Não tinha pontinha da glória. Ele tinha a glória completa, mas ele tinha se esvaziado dela. Mas, como Santo Tomás de Aquino fala, Deus pode tudo? Não. Deus é capaz de tudo. Tem diferença. Ele pode mudar 2 mais 2 é igual a 5? Pode? Não pode. Porque ele contraria as leis que ele mesmo criou. E as leis que ele mesmo criou é ele mesmo. Como é que ele vai criar? Como é que ele vai... meu filho vai nascer de um cachorro. Um filho pode ter... Um cachorro pode ter um ser humano como filho? Então ele não poderia. Então assim... Deus pode tudo. Mas ele é capaz de tudo. Deus não pode tudo. Mas ele é capaz de tudo. Certo? Então, sendo capaz de tudo, nessa realidade do Tabor, você vê que ele é capaz de tudo. Só que ele não pode desfazer o plano da salvação, que desde sempre o Eterno Pai, junto com ele, junto com o Espírito Santo, já tinham lá na criação, eu já falei para vocês da criação dos anjos. Todos vocês. A criação dos anjos. Por que Satanás se revoltou? Como ele já tinha uma visão, os anjos tiveram acesso à visão de Deus do futuro, tempo kairótico, né? Kairótico é horrível, né? Tempo kairos. Eles Deus revelou para eles que se acontecesse isso, isso e aquilo, o nosso Senhor iria se encarnar, se tornar um homem, e que Nossa Senhora seria rainha até deles. Que isso que revoltou Satanás no céu. Segundo um relato de um exorcista, tá? E você consegue ver isso nas Escrituras também. Você consegue ver isso lá. E tem o número 12 também, eu queria te falar depois. E no Apocalipse você vê essa questão. Satanás, a serpente correndo atrás da mulher, a mulher que fugiu para o deserto junto com o resto da sua descendência. O resto da sua descendência que é prefigurado lá no Gênesis, né? E colocarei ódio a vós e a sua descendência, em Gênesis 3,15. Aí você vai lá em Apocalipse 12 e vê essa relação com Gênesis 3,15, o último livro da Sagrada Escritura, em relação com o primeiro livro, e no meio da Sagrada Escritura, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Olha a ligação. Sensacional, né? De até arrepiar. Então, não. Porque a Sagrada Escritura é um livro feito por católicos e para católicos. Não é feito por protestantes e para protestantes. E nem por católicos e para protestantes. Não foi feito.
Tá? Eu acho até mais bonito a doutrina espírita, embora se ache um pandemônio aquilo, porque eles são mais originais. Eu estava estudando o livro dos Espíritos, né? Não estudem, por favor. Estava estudando o livro dos Espíritos, cabuloso, de Allan Kardec, que o cara nem se chama Allan Kardec, ele tem outro nome, é um professor, esqueci o nome do professor, só que Allan Kardec garrapando na cabeça da gente que, na verdade, ele era Allan Kardec foi a encarnação passada do professor que escreveu o livro dos Espíritos e a doutrina espírita, etc. e tal. Né? Quer dizer, não existe, né? Era um demônio que se passou como um intelectual antigo, que era, um fato, deu o nome de Allan Kardec para ele, e o cara assumiu até esse nome do demônio, né? Allan Kardec, e escreveu. Mas eu acho muito mais sincera a defesa dessa fé espírita deles, porque eles não pegam no Evangelho, eles não ficam mexendo. Eu tenho um livro também do Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho também, e tenho também o Espiritismo também, o outro livro lá, que de vez em quando eu dou uma passada lá. É engraçado. Mas você vê assim, eles são muito mais genuínos, muito mais verdadeiros, que é uma doutrina do demônio mesmo, entendeu? Então é satânica, e eles usam os elementos católicos. Incrível, como é que eles usam elementos católicos mesmo, anjo, ressurreição, encarnação e tal, e deturpam completamente o sentido, sabe? Mas você vê que ali tem uma sinceridade na defesa. Eu falo de uma maneira filosófica, tá? Que a doutrina em si é demoníaca. Mas os protestantes não. Infelizes que deturpam uma realidade tão... Pô, sinceridade, quem não recebe um consolo ao saber que Deus se fez homem, nos deu Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora, né? Então, Deus me deu a Nossa Senhora e deu Nossa Senhora a mim. Mas por quê, Nicolas? Porque ela foi prefigurado lá no Gênesis. Isso, que se nós fôssemos da descendência da mulher, nós esmagaríamos a serpente. Certo? Por quê? Porque seríamos irmãos de Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. E nós seríamos aqueles que estaríamos lutando a última luta lá no Apocalipse. Nós somos o restante da sua descendência, já prefigurado lá no Gênesis. Não dá um consolo na alma da gente saber que nós somos essas pessoas, os apóstolos dos últimos dias, que é um tratado da verdadeira devoção. Quem leu o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem sabe que os apóstolos dos últimos tempos são aqueles consagrados a Nossa Senhora. São aqueles que Nossa Senhora é a porta do céu, mas também tem sede sapiente, sede da sabedoria, né? Ela é a sede da sabedoria. Então, todo mundo me pergunta, Nicolas, como é que você consegue memorizar tantas essas coisas? Eu falei, gente, eu te falo a verdade com vocês, não sei, e é Nossa Senhora que faz isso, porque depois que eu me consagrei a Nossa Senhora, a minha espiritualidade aumentou 357%. Assim, a capacidade de entender as coisas foi aumentando gradativamente depois que eu me consagrei a Nossa Senhora. Na verdade, a gente se consagra a Jesus, né? Quem já se consagrou sabe que a consagração é... Como é que é o nome da consagração? Como é que é o nome da consagração completa? Consagração total de Jesus. Sabedoria encarnada pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, né? Então, assim, nós nos consagramos à sabedoria encarnada. E essa sabedoria encarnada se encarnou no ventre da Virgem Maria. Então, se consagrar a Virgem Maria nada mais é que ser um imitatio Christi. É uma imitação de Cristo. Está imitando Jesus. Não é assim que... Se São Paulo fala assim, sede meus imitadores, ele não fala isso? Nossa Senhora, então, pode falar o quê? Não fala nada. Só olha para ela e vai. Abraça. Eu acredito realmente que Maria é Santíssima, mas não acredito que ela pode me ajudar a chegar ao céu. Uma coitada, né? Aquele assunto que eu falei com o Christopher e com a Poliana agora há pouco. Se não tiver aberto, meu chegado, fez bem. Você tentou. Mas, vou te perguntar. Deus estava lá em cima e queria descer para cá, né? É o mistério da encarnação. E existia um vazio entre Deus e o homem, certo? Existia um vazio, chamado até de seio de Abraão, onde os homens ficavam, porque não tinha céu.
Porque não tinha como... Por que o homem vai para o céu? Não tem explicação o homem ir para o céu. Não tinha nenhum homem no céu. Certo? E aí Deus resolveu se encarnar nos planos dele, certo? E ele é aquela escada, né? Que desce do céu, aquela escada profetizada lá em Jacó, quando Jacó, Israel é um nome dado a Deus por Jacó, povo de Deus, Israel, Jacó. Quando ele dormiu na pedra, Betel, né? Casa de Deus, Betel, até o nome beleza vem disso, né? Betelzá, onde Deus brilha. Betel, onde Jacó dormiu, onde Jerusalém ia ser, ele sonhou com a escada que subia e descia os anjos. E essa escada é quem? Vereis o Filho do Homem, falou para Natanael, vereis o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo. Acho que foi isso que ele falou para Natanael, né? Porque Natanael ficou chocado quando ele falou, quando Natanael estava rezando debaixo da figueira, Deus viu ele rezando. Aí Jesus falou para ele, esse é um israelita verdadeiro, porque eu te vi na figueira. E ele estava rezando na figueira. Aí ele realmente creu que Jesus era Deus, né? E ele falou assim, creste, porque ouviste falar, ficarás admirado. Eu não sou muito de decorar a Sagrada Escritura. Quando vires os anjos subindo e descendo pelo Filho do Homem, não tem? É a escada. Ele está falando da escada de Jacó. Olha a alegoria, tá vendo? A interpretação da Bíblia alegórica e anagógica, né? Jesus falando que ele é aquela escada de Jacó. Que Jacó viu, antes de Jerusalém ser fundada, antes dos 12 filhos de Jacó, 12, serem fundados, serem tidos, né? Antes das 12 tribos de Israel serem fundadas. Antes, tá? Então beleza, outro para cá. Falando de Maria Santíssima aí. Então Deus desceu, só que ele bateu de frente com a humanidade. Só que essa humanidade era uma porta. Ele pediu consentimento para entrar no mundo, porque ele não pode, ele não é igual o Thor, que se materializa lá de, como é que é o nome da terra, né? Asgard. Ele não pode vir lá de Asgard para Midgard e se materializar homem. Deus não faz isso, porque ele não pode, ele é capaz de tudo. Ele é capaz até de se fazer homem, mas ele não pode tudo. Ele não pode forçar nada contra a natureza dele. Então ele chega e pede para um ser humano. Existe para ser humana? Não? Ser humana? Não, né? Então tá bom, obrigado. Ele pede para uma humana o consentimento para entrar no mundo. Tá entendendo? Ave Maria, cheia de graça. Aí, o que ele fala? O que o anjo fala? Que é o próprio Deus. Gabriel, força de Deus. O que é a força de Deus? A força de Deus pede para uma serva humilde. Ele conta os planos de Deus e ela... Por que ele conta? Porque ele quer o consentimento dela. Eietiantila Domini, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Aí foi festa, porque essa porta aqui se abriu. Aí Deus se fez homem por esse mistério. Essa questão aí ninguém pensa, meu irmão, porque eles só querem pensar quem é maior. As pessoas querem abrir entre Jesus e Maria uma disputa de quem é maior. Mas isso aí é fruto da soberba humana. É a nossa soberba de saber quem é maior que o outro, quem é maior. E no céu não existe isso. Santa Teresinha não tem inveja que São Padre Pio está num lugar maior que o dela. São Padre Pio não tem inveja que São José está sentado do lado esquerdo, espremido no mesmo trono de Lúcifer junto com o São Francisco de Assis. Eles não ficam brigando por isso. Entendeu? Então, assim, o pensamento humano é esse. Eles não sabem que o único mediador entre Deus e os homens é óbvio que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos corpo. E a gente tem que aprender um negócio desse negócio. Jesus é a cabeça e nós somos os membros, tá vendo? Nós, que Jesus é aqui, Jesus, Luívne, Christopher, Nicolas, Poliana, mas todos nós fazemos parte de qual cabeça? Cristo. Então o corpo inteiro quem? Cristo.
E qual é a humanidade que nos eleva à dignidade de filhos de Deus? Que quando Deus olha para uma alma em estado de... Quando Deus olha para uma alma em estado de graça, Ele vê o Enzo? Não vê o Enzo. Ele tinha ruim. Deus abençoe. Não, mas eu já sabia, eu ouvi, tô ouvindo, ó. Eu tentei ignorar. Mas estava ali, ó, me viram. O que eu dava aula? Arrebentou, né? Ah, é. Mas olha para o Enzo lá, em estado de graça, acabou de confessar, comungou, está lá recebendo uma indulgência plenária. Quando Deus olha para aquela alma, né, aquela alma ali bendita, Ele não vê o Enzo, Ele vê Jesus. Ele vê o filho dele. Entendeu? Esse é o mistério, nós somos membros. E a Santíssima Virgem, como diz Santo Alberto Bellarmino, ela é o pescoço dessa cabeça. Porque ela comunica aos outros membros uma graça especial. Da cabeça, né, o cólon, né, da mangueira. Né? Gente, Santo Alberto Bellarmino fala isso também. A maior graça de todas que existiu na face da terra, se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Veio pelas mãos, pelo sim, pela entrega, do jeito que você quiser, da Santíssima Virgem Maria. Porque todas as outras graças do mundo inteiro já existiram, vão existir, infinitamente menores, não viriam pelas mãos dela. Por quê? Eu posso falar isso pegando lá, 2 Reis, Cântico dos Cânticos, posso pegar várias coisas, não quero falar sobre isso, tá? Então, assim, é muito lógico essa questão. Mas a questão que a gente tem que entender é que ela é medianeira de graças. Quando a pessoa, não pode me ajudar a levar ao céu. Pode sim. Só que a pessoa realmente tem que aceitar, né? Ela tem que aceitar essa questão. Só que um católico que fala isso, ele está excomungado. Tá? Todo católico tem que ter devoção à Santíssima Virgem. Todo católico tem que acreditar na Santíssima Virgem Maria como a igreja ensina. Tá? Se você falar um não para um mandamento, eu não aceito a castidade, você peca contra os 10. Não tem esse negócio de você estar em estado de graça só em 9 mandamentos. É igual a igreja. Se você nega uma verdade de fé balizada há 2000 anos e você com a sua soberba acha que você pode decretar um dogma seu, você não faz parte da igreja. Você não faz parte dessa união do corpo místico que está em comunhão completa, comunhão dos santos, né? Você não está em comunhão nenhuma, porque o próprio Cristo falou: filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu... Por que ele fala mulher? Porque ele já aplaca a primeira mulher. Mulher, ele intitula ali a nova Eva. Mulher, eis aí teu filho. Aí depois ele fala: filho, não é eis aí tua mulher, né? Eis aí tua mãe. Então ele já intitula. Porque Eva se chama Eva, porque significa mãe de todos os seres. Mãe de todos os viventes. Ué, mas bicho também não é vivente? Não. Os viventes perfeitos. Essa sacada ninguém fala, né? Mãe de todos os viventes. Eva era mãe... Adão deu o nome de Eva porque era mãe de todos os viventes perfeitos. Aí onde Jesus fala: mulher, eis aí teu filho. Porque a partir daí ela passa a ser mãe de todos os viventes perfeitos. Ou que caminham para lá, para a perfeição.